Olha, provavelmente você, em algum momento, já passou pela sensação de estar se sentindo sobrecarregado com um excesso de conteúdo, excesso de informação. Muitas vezes, talvez, porque você achou que você deveria consumir cada vez mais para ficar atualizado, para não perder a novidade do momento, ou talvez por um simples hábito mesmo de em qualquer momento do seu dia ali, onde você não tem o que fazer, onde dá aquele tempinho ali, aquela folga, você pega, abre o celular ali e vê o que está acontecendo ali no Instagram, vê o que as pessoas estão postando, ou enfim, pode ser no Instagram ou qualquer outra rede social. Eu sei como que é isso, eu também, em alguns momentos, eu passei por isso, e até por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo o que me fez mudar esse hábito que eu muitas vezes percebi que eu estava tendo. Eu percebia que muitas vezes eu estava, por exemplo, na fila do mercado, dava aquele tempinho ali, eu já tinha que pegar o celular. Eu não tinha o que fazer ali no celular naquele momento, mas eu tinha que abrir a rede social ali, dar uma olhadinha no feed, dar uma olhadinha nas publicações. E eu tava percebendo que eu tava desenvolvendo esse hábito, esse vício, mesmo de não conseguir ficar parada, sem mexer no celular, sem simplesmente algo que é totalmente natural, né? Você olhar pro que tá acontecendo à tua volta, o que as pessoas estão fazendo, o que tá acontecendo. Eu percebi que eu estava desenvolvendo esse hábito e eu queria mudar, porque se a gente for perceber, muitas vezes é algo que parece inofensivo, muitas vezes parece que, eu só vou fazer dessa vez, eu só vou olhar aqui só um pouquinho, rapidinho, não vai fazer mal nenhum. Mas se você olha de uma forma mais macro, durante o seu dia, durante a semana, durante um mês, ali você vê que você passou muito tempo no teu celular, você vê que você passou muito tempo nas redes sociais, muito tempo consumindo ali um conteúdo que muitas vezes você nem lembra o que você consumiu. E assim, isso acontece porque hoje nós temos um dispositivo que fica o tempo todo ao nosso lado, faz quase parte do nosso corpo, né? Quase um membro ali. Mas também pelo fato de que tá tudo muito disponível, muito acessível para nós. A gente tem hoje um excesso de informação muito grande, a gente tem diversas possibilidades, diversas pessoas produzindo diversos tipos de conteúdos diferentes. Então, o fato da gente encontrar conteúdos, obviamente, que tem a ver com o nosso interesse, com o que a gente gosta, com o que a gente quer conquistar, faz com que a gente queira estar consumindo cada vez mais aquilo e queira estar ali se alimentando daquilo que as pessoas estão postando. E o meu objetivo nem é ir aqui contra as redes sociais, contra o consumo das redes sociais, porque pelo menos eu venho há muitos anos já vivendo aqui das redes sociais, do digital, tenho negócios aqui no digital, e o meu objetivo nem é esse. Mas foi uma pergunta mesmo que eu me fiz, foi algo que eu me questionei já há um bom tempo, me perguntando como que eu poderia passar a consumir conteúdos de forma mais intencional aqui na internet, como que eu poderia consumir conteúdos de forma inteligente. E essas coisas que eu vim aplicando aqui no meu dia a dia, fui tentando implementar isso, vem me ajudado bastante. Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e compartilhar aqui com você. Talvez também te ajude de alguma forma. E eu já adianto que não é nenhum método mirabolante, não é nada além do óbvio, mas foi ações simples que eu tomei e que me ajudaram bastante. Mas vamos lá. A primeira coisa muito simples que eu fiz e que me ajudou bastante foi dificultar o meu acesso. Eu comecei a não deixar ali as redes sociais como um atalho ali do meu celular. Eu coloquei ela numa coleção. Então, para mim acessar, ficou um pouquinho mais difícil. Ela não está disponível ali na minha frente assim que eu desbloqueio o celular. Foi algo muito simples, uma atitude muito simples, mas que me ajuda bastante. Então, a partir do momento que eu dificulto o acesso, eu já não começo a acessar com tanta frequência. Às vezes eu nem lembro ali da rede social porque ela não está ali nos meus olhos, né? Não ficou fácil de eu acessar. Se você for pensar, é a mesma coisa, por exemplo, com uma comida na nossa casa. Digamos, se você quer cortar doce, se você não quer estar ali comendo um docinho o tempo todo, você tem que não deixar ele disponível ali na sua frente. Se você colocar, você não quer comer doce, mas você coloca um baleiro ali no centro da tua mesa, quais são as chances de você, cada vez que você passar por ali, você ficar com vontade de pegar uma bala ali e comer aquela bala? Então, isso que você tem que fazer com a rede social. Eu fiz e acabou me ajudando bastante. Eu dificultei, coloquei ela lá dentro de uma coleção, lá no meio dos meus aplicativos, um pouco mais escondido. Então, cada vez que eu for acessar, eu tenho um certo trabalho ali, eu tenho uma barreira ali para acessar ela, então isso acaba me ajudando bastante nesse processo. E é o seguinte, a segunda coisa que eu fiz foi fazer uma análise mais intencional, mais inteligente dos conteúdos que eu queria consumir. E por que é importante você fazer isso? Bom, a gente tem hoje aqui na internet diferentes níveis de conteúdo que você pode consumir. Você concorda comigo? Existem conteúdos mais superficiais, por exemplo, a gente pode falar
do Reels, por exemplo, que são conteúdos ali que você consome de forma muito rápida. Muitas vezes, não, na verdade, é impossível alguma pessoa conseguir passar um conteúdo profundo através de um Reels de 30 segundos, no máximo 1 minuto. Muitas vezes é um conteúdo que está muito mais mastigado, né? Um conteúdo mais superficial. Não significa que não tenha valor, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que não é um conteúdo profundo. Você não necessariamente precisa trabalhar ali o seu cérebro, se forçar um pouco para entender. Geralmente os conteúdos eles estão cada vez mais fazendo com que eles sejam mais simples da pessoa consumir. A pessoa ela não tá ali na rede social para aprender algo necessariamente, ela tá ali para se entreter, para se divertir, para consumir um conteúdo que por mais que ela aprenda alguma coisa, ela não precisou de um esforço para aquilo. Então imagine que é um iceberg, por exemplo. A gente tem ali a pontinha do iceberg, que é esses conteúdos mais superficiais, mais rápidos de consumir, mais fáceis. Aí a gente tem um outro nível de conteúdo, que é uma camada um pouquinho mais profunda, que eu considero ser os vídeos, por exemplo, aqui do YouTube. São vídeos um pouco mais longos, um vídeo onde você pode, a partir do momento que você entra em um vídeo, você começa a consumir sobre um assunto específico. E você pode escolher ali com mais intenção o vídeo que você quer escolher. Por mais que você tenha um catálogo de vídeos quando você entra ali na sua conta do YouTube, aqui, por exemplo, você pode escolher, você pode olhar ali e ter aquela pessoa que você gosta de acompanhar. Então você meio que já conhece o conteúdo dela, já sabe sobre o que ela fala. E você pode ali consumir um conteúdo um pouquinho mais intencional. Então você pode também. Existem muitas pessoas que se aprofundam um pouco mais no conteúdo. Então você pode, a partir do momento que você sai de um vídeo, você pode, de fato, abrir um pouquinho mais sua cabeça, ter um pouco mais de conhecimento, entender qual caminho você pode seguir. Você pode, de fato, se alimentar ali de um conhecimento. Não é uma informação solta, aleatória, rápida, que você vai ficar consumindo ali e você já nem vai lembrar mais do que você consumiu. Não, aqui você pode consumir um conteúdo um pouquinho de forma mais intencional. Até esse foi um dos motivos que me fez me empolgar muito de vou fazer aqui, começar a fazer vídeos aqui pro YouTube, porque eu acredito nisso. Eu quero conversar com pessoas que têm um pouquinho mais essa intenção de se aprofundar em determinados assuntos, em desenvolver um pouco mais a sua inteligência, o seu conhecimento, e por isso que eu resolvi começar a produzir conteúdos aqui. Bom, aí a gente tem uma terceira fase, que é uma camada um pouco mais profunda, que são os conteúdos um pouco mais profundos, mais densos, que são conteúdos que precisam de um pouco mais de tempo para ser elaborados. Dentro desse conteúdo, a gente pode falar, por exemplo, dos livros, que são uma ótima fonte. Eu até, inclusive, gosto muito de ler, quero trazer muito, compartilhar muito isso aqui com vocês, que eu defendo muito a leitura. Até, inclusive, eu queria citar aqui uma frase do Charlie Munger, que ele falou que durante toda a vida dele, ele não conheceu nenhuma pessoa que fosse sábia, que tivesse muita sabedoria, que não lesse o tempo todo. E é por isso que eu acredito muito nisso, em você consumir conteúdos que fazem você pensar, que fazem você refletir um pouco mais. Eles não são tão simples de consumir, sabe? Não significa que quando eu falo que não são tão simples de consumir, não são conteúdos ali, digamos, livros que são difíceis de ler, que tem uma leitura necessariamente difícil, não é sobre isso. Mas é você focar em um determinado assunto, é você parar para refletir. Porque, olha, quando a gente fala de livro, por exemplo, você não consegue consumir um livro inteiro em 1 hora, né? O livro você tem que ir consumindo aos poucos. Até porque se você, digamos, pega um livro, eu mesma já teve alguns livros que eram mais simples, menores, e eu acabei lendo, assim, empolgada, lendo em um dia, por mais que eu consumia aquele conteúdo ali, mas eu vi que eu não absorvi tanto o conhecimento daquele livro. Então eu comecei a perceber que livro realmente você tem que apreciar o livro, né? Você tem que ir aos pouquinhos e lendo um pouco, alguns capítulos e assimilando ali aquelas informações. E o mais legal é que quando você se aprofunda em livros, em conteúdos um pouco mais profundos, você tem acesso a um conhecimento que muitas vezes ele levou anos ali para ser desenvolvido, para a pessoa ter chegado àquela conclusão. Então, muitas vezes, né, que nem livros mais antigos, livros que trazem princípios, conceitos mais milenares, esses livros, imagina quanto tempo essas pessoas, essa sabedoria antiga, ela precisou até chegar àquela conclusão. Uma das coisas mais inteligentes é você aprender com os erros dos outros. E a leitura, ela traz muito isso, né? Ela traz ensinamentos que você pode aplicar na tua vida hoje e evitar erros que já foram cometidos por outras pessoas. Então, você olhar para isso é uma forma de você consumir conteúdos de forma mais intencional. Porque muitas vezes, antes de você ler, de você escolher um livro para ler, você muitas vezes vai escolher ali um assunto que você quer se aprofundar, ou seja, algum tema que você está estudando no momento que vai te ajudar na sua vida, vai te ajudar no seu negócio. Então você acaba indo para uma direção, né? Você simplesmente tem um caminho ali que você vai pegar assuntos ali, livros, conteúdos que sejam mais relacionados àquilo que você quer aplicar naquele momento. Então é uma forma de você ser mais estratégico, mais intencional e não ficar ali simplesmente
aberto para o que o mundo está te oferecendo de conteúdo, porque senão você realmente acaba ficando perdido, acaba muitas vezes comprando uma ideia, depois comprando outra, não conseguindo aplicar direito e entrando nesse ciclo. Então, por isso que é legal você, quanto mais você tem essa clareza, essa análise do que você quer consumir, dos conteúdos que você quer se aprofundar, de quais as habilidades você quer desenvolver, a partir do momento que você tem essa análise um pouco mais ampla, mais estratégica, você consegue selecionar um pouco mais os conteúdos que você quer consumir. Acabei de perceber que tinha acabado a bateria. Eu estava aqui um tempo falando sozinha. Mas enfim, vamos lá, vamos tentar voltar aqui da onde eu parei. Eu estava falando aqui sobre as leituras. Já que nós estávamos falando sobre as leituras, eu queria trazer um outro ponto também que vem me ajudado bastante nesse desenvolvimento de conhecimento um pouco mais inteligente, mais intencional, que é usar a inteligência artificial como minha aliada, como uma aliada de pensamento, e não para delegar o pensamento e as decisões para ela. Eu venho, sempre que eu leio um novo livro, que eu estou numa nova leitura, eu abro uma nova janela de conversa e eu falo ali para ela o livro que eu estou lendo. E a partir disso, então, eu uso ela para me ajudar a entender conceitos, explicar de forma mais simples, às vezes, algo que eu não entendi, para me trazer outras perspectivas, outros exemplos, outros pontos de vistas, e principalmente entender como que eu posso usar aquilo, aquele conhecimento daquele livro ali que eu peguei, de forma mais prática, seja no meu dia a dia ou no meu negócio. É uma forma que vem funcionando bastante também, eu gosto de usar a inteligência artificial dessa forma, porque me ajuda muito a como ser assim um complemento da minha leitura. Então eu tô lendo o livro ali e eu uso ela ali a meu favor para me ajudar a entender todo esse contexto. Bom, e é isso, são coisas muito simples mesmo, como eu falei no início do vídeo, mas são coisas, atitudes, hábitos que eu venho tentando desenvolver ao longo já de muito tempo e vem me ajudando muito nesse processo de consumir conteúdos de forma inteligente para aplicar na minha vida, no meu negócio, no meu dia a dia. Bom, e é isso. E comenta aqui embaixo também se você também está um pouco cansado desse excesso de conteúdo, desse excesso de consumo, e o que você vem aplicando no seu dia a dia como busca de tentar melhorar isso e se aprofundar um pouco mais aí no seu conhecimento.